Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao meu canal Rangel Trader. Neste vídeo eu queria mostrar três formas de plotar no seu gráfico, tanto para índice quanto para mini dólar, suportes e resistências automáticos. Então são indicadores aqui no Profit e você pode utilizar para identificar suportes e resistências de maneira automática. Eu me lembro que quando eu conheci o mercado financeiro, lá em meados de 2020, eu aprendi a identificar suporte e resistência olhando no olhômetro mesmo, e a gente pegar aqui a nossa ferramenta de linhas e ir marcando aqui no gráfico os pontos importantes do dia anterior, ou pelo menos de 2 a 3 dias no máximo anteriores, para que a gente pudesse então fazer operações do dia, também olhando aí pelo menos a 3 dias anteriores e ainda considerar estes suporte e resistências como válidos. E então é isso que eu aprendi, olhar e marcando os pontos importantes de parada do preço. É importante subir aqui o time frame, por exemplo, para o 15 minutos, você vai ter um gráfico mais limpo e aí você realmente vai conseguir identificar o suporte e resistência com mais facilidade. Essa é a maneira manual, você vai marcando e aí a cada dia você vai ajustando. Nós temos o dia atual, o dia anterior, e aqui então eu marcava pelo menos aqui uns 3 dias da data atual e aguardando o preço chegar nessas regiões, a gente procurar por operações. Então no gráfico de 15 minutos, de fato é muito bom para marcar esses pontos de parada, que aí fica de maneira muito mais clara, tá? Então realmente você vai ter marcações mais precisas usando assim um gráfico de minuto, no caso 15 minutos, né? Por exemplo, gráfico de Renko subir para o 20R, 25R, também você vai conseguir fazer boas marcações, tá? Nesses gráficos maiores. Então você percebe que no gráfico de Renko também ele vai mostrar melhor os suportes e resistências, e aí você pode usar o gráfico no tamanho de Renko no índice 25R, por exemplo, que realmente ele vai dar uma enxugada muito boa no gráfico. E aí vai realmente mostrar os pontos mais importantes, tá? Por exemplo, aqui no pregão de hoje, você já sabe os pontos importantes para o dia seguinte, tá? Então você já marca os pontos mais importantes. E assim você vai mapeando o preço, identificando suporte e resistência. Essa é a maneira manual de fazer. Mas aqui no próprio Profit nós temos algumas ferramentas, alguns meios de plotar automaticamente bons suporte e resistências, tá? Então você pode fazer dessa maneira, identificar visualmente e fazer suas marcações. Eu vou limpar aqui, remover os indicadores, os estudos, aliás. E agora tem outros indicadores aqui também que você pode usar que ajudam bastante. Então você vem aqui em indicadores. O primeiro indicador tá aqui é TR, pontos de decisão. Esse indicador ele vai plotar no seu gráfico a máxima do dia anterior, o ajuste, o fechamento do dia anterior, a mínima e a abertura. Então realmente são pontos de suporte e resistência que serão marcados automaticamente por essas linhas aqui. E aí você clicando aqui sobre o indicador, inclusive você pode personalizar cores, inclusive aqui abertura, máxima, mínima, fechamento e ajuste. E aí esse é o indicador que ele vai marcar
estes suportes e estas resistências baseado aí no dia anterior, tá? Então esse é um dos indicadores. Então o próximo indicador que você pode usar é o Price Guide. Esse indicador, que a tradução é guia de preços, você pode incluir ele na sua tela, no índice aqui. E ele vem assim, e aí você vai ter que ajustar aqui para o mini índice, tá? Voltar aqui para o gráfico de minutos. Você vai clicar aqui em cima do indicador. E aqui número de níveis, você pode colocar, por exemplo, aqui 10 níveis, tá? E a variação em ticks você vai colocar 50. Então você vai aplicar, tá? Também aqui você pode personalizar a aparência, a cores das linhas, a espessura. Vou botar uma espessura aqui para melhor visualizarmos. E mudar a cor aqui, botar branco aqui para ficar melhor para visualizar. Então esse indicador ele vai plotar a abertura do dia, essa linha pontilhada, e aí ele vai plotar a quantidade de níveis que você definir para cima, resistências, e para baixo suportes, tá? E aí quando eu coloco aqui variação de tick 50, isso quer dizer que a cada 250 pontos aqui no mini índice ele vai marcar uma linha, e aí você vai poder verificar que realmente essa configuração aqui ela é muito boa. A cada 250 pontos o preço ele respeita bastante essa configuração, e você pode testar aí no seu gráfico, tá? E aí ele vai criar 10 níveis para cima, 10 níveis para baixo, e muitas vezes ele vai realmente respeitar. Então como você vê aqui, ele muitas e muitas vezes vai respeitar muito bem essa configuração. A cada 250 pontos ele marcar um suporte ou uma resistência, tá? Então aqui ele respeitou muito bem a reversão, e você pode usar essa configuração que é bastante interessante. Então olha só, então aqui no dia de hoje, então ele bateu aqui, ó, 250 pontos várias vezes, inclusive novamente aqui. Então são pontos bastante interessantes com esta configuração, tá certo? Então esse indicador é muito bom para você marcar suporte e resistência de maneira automática. E aqui fica a sugestão para o mini índice, tá? Se você for usar no mini dólar, você vai ter que ajustar para o mini dólar. Claro que você pode deixar variação de ticks no mini dólar. Você pode usar, por exemplo, 20, que vai dar a cada 10 pontos, tá? Então a cada 10 pontos ele vai plotar um suporte e uma resistência. Então olha, a cada 10 pontos. Então fica bem interessante a configuração também. E aí, por exemplo aqui, ó, abertura do dia, caiu aqui 10 pontos, respeitou muito bem. Olha só, mais um dia aqui que ele respeita. Então abertura, vem aqui 10 pontos, respeita. Depois vem o segundo nível aqui, respeita muito bem também. Como você pode ver, aqui para cima subiu 10 pontos da abertura, também respeitou. Então bastante interessante esse indicador. Mais um dia que ele sobe 10 pontos da abertura e aí respeita. E você pode usar tanto no mini índice quanto no mini dólar, tá? E aqui fica a sugestão, claro, você pode aí testar outras configurações. Mas hoje eu uso, para identificar suporte e resistência, eu uso o meu próprio indicador. E aí eu vou tirar aqui os outros indicadores. E o indicador que eu uso de suporte e resistência é o RT Pro Linhas do Poder. Então esse indicador é um indicador próprio que eu desenvolvi, e ele vai plotar aqui as linhas de suporte e resistência no gráfico, tá? Então aqui ele ajusta automaticamente tanto para o índice quanto para o mini dólar.
e aí ele vai plotar as linhas de suporte e resistência de maneira automática também. E aí, como você pode ver, ele é um indicador excelente, acerta muitas e muitas vezes de maneira precisa, tá? Então aqui ele acertou no pregão de hoje, acertou aqui a reversão, tá? E muitas vezes ele vai realmente acertar de maneira muito precisa. Aqui no dia anterior também ele vem e para justamente aqui nesse primeiro nível de reversão. Então são linhas de suporte e resistência. As linhas azul claro eu considero suporte e resistência mais fracos, e aliás de suporte, né? E a linha que é verde verde limão eu considero que é suporte mais forte. Aqui para resistências, as linhas vermelhas eu considero resistências mais fortes, e as linhas aqui fúcsia eu considero resistências mais fracas, tá? Então é assim que eu utilizo esse indicador. Então ele vai muitas vezes fazer marcar assim a região, tá? Então fica bem interessante. E aí dentro dessa região aqui você já sabe, no caso eu já sei ao utilizar esse indicador, que são regiões de possíveis reversões, tá? Então às vezes ele vai criar essas regiões, e aí o preço chegando dentro dessas regiões eu já aguardo possíveis movimentos de reversão ou pelo menos um pullback, tá? E aí no mini índice, tanto no mini dólar, ele funciona muito bem, tá? Ele respeita bastante as regiões. E eu vou botar aqui no índice, ele vai criar 4 níveis acima e 4 níveis abaixo, 4 níveis de suporte, 4 níveis de resistência. E aí no mini índice hoje aqui no segundo nível, na resistência, no suporte mais forte, ele acaba respeitando bastante, tá? E realmente reverte aqui. Até então ele vinha caindo, e aqui ele reverte o movimento, e aí a partir daqui ele sobe mais de 1000 pontos, tá? Então aqui no segundo nível ele reverteu. No pregão anterior ele já abre aqui com força, mas ele respeita logo aqui o primeiro nível, né? Então no primeiro nível de reversão ele já sente aqui, dá uma recuada aqui de quase 500 pontos aqui a partir desta linha, que é o primeiro ponto. Aqui é o segundo nível, dia de forte tendência, tá? Segundo nível, terceiro nível, perceba que ainda ele sente, né, justamente nessas regiões. E por fim, no quarto nível é que ele vem fazer aqui a reversão do movimento, tá? Então ele começa a cair e continua caindo aqui no dia seguinte, fazendo na verdade um pullback mais acentuado, uma correção mais acentuada. Então mais um dia que ele respeita de maneira muito precisa aqui o indicador, e aí ele chega na região e aí sente, dá uma recuada muito grande aqui a partir do indicador, mais de 900 pontos, tá? Então esse é o indicador que eu utilizo hoje para suporte e resistência, tá? Então ele é um excelente indicador, e aí todo dia ele já ajusta de maneira automática, tanto no índice quanto no dólar, já faz os cálculos. E aí mais um dia que ele respeita de maneira cirúrgica aqui no primeiro nível de reversão, tá? Então mesmo em dias de forte tendência, mas ele tende a sentir nas regiões do indicador, tá? Então aqui ele sente aqui no primeiro nível, no segundo nível ele realmente vem caindo mais forte, tá? Mais um dia que no primeiro nível ele recua muito forte aqui também, entrega uma boa pontuação aqui, mais de 800 pontos, tá? Outro dia que também ele sente aqui muito forte, e aí vem caindo também bastante. A primeira vez ele cai 375 pontos, depois ele vem novamente, e aí ele recua aí mais de 700 pontos. Então hoje é esse o indicador que eu utilizo, tá? Ele vai mapear as regiões, e aí eu fico aguardando dentro dessas regiões fazer operações, principalmente operações de reversão, que aí dá para pegar ótimas pontuações. Mas um dia que ele respeita de maneira cirúrgica aqui e reveste aqui realmente até então o movimento de baixa que ele estava fazendo, tá? Então esse é o indicador RT Pro Linhas do Poder. Esse é o indicador que eu utilizo,
e de fato ele para mim é muito mais efetivo do que os nativos aqui do Profit, tá? É um indicador que eu já uso há bastante tempo, essas linhas de suporte e resistência, e aí evita todo o trabalho manual de olhar para o gráfico e plotar as linhas de maneira manual, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe um comentário. Deus abençoe e até o próximo vídeo.